Está começando agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras, dessas mulheres empreendedoras, empresárias que vêm aqui contar sua história e todos os seus desafios, inclusive para inspirar você que busca, por meio de uma pausa estratégica, descobrir o caminho da paz, do Pix e, por que não, do palco onde a gente é reconhecida. E hoje eu convidei uma mulher extraordinária. Ela é uma empresária há mais de 23 anos na área da educação. Ela gera emprego, literalmente. Ela educa e ela vibra nesse universo que está transbordando para a área empresarial, empreendedorismo e muito líder. A Ana Paula Calais é a minha convidada de hoje e ela faz tanta coisa que eu quero que ela conte como que ela está nesse movimento agora. Ana, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, uma grande referência na liderança feminina desse país. E obrigada, eu fico honrada pelo teu sim de estar no Pode Sim. Conta um pouquinho. Você é como eu, né? Tá sempre em movimento. Sempre. Antes de mais nada, jamais posso te dizer um não, né? Não pra Chay. Que linda. É um prazer enorme estar aqui contigo, né? Que bom, assim, você é uma das pessoas que me ajudou a pensar a respeito da influência, né, sobre outras mulheres. Então, hoje eu entendo, né, esse papel, e então é um prazer estar aqui conversando contigo a respeito disso. Que bom, prazer nosso te escutar. Inclusive, a gente quer entender um pouquinho da tua história, como é que surgiu esse mundo da educação junto com esse espírito e essa força empreendedora que você tem, porque você não simplesmente atua no universo da educação, você impulsiona o empreendedorismo nesse país. Como é que tudo aconteceu? Chay, é muito nova, né? Mas, assim, acho que a palavra é coragem. A palavra é coragem, né? Eu, com 22 anos, entendi que queria ser dona de negócios. Não sabia exatamente o que era, que eu gostaria de fazer. Mas eu entendi que eu tinha que ter conhecimento do negócio, ou seja, conhecimento técnico sobre aquilo que eu iria fazer. E aí, eu fui estagiar numa escola, e era uma escola técnica. E nesse momento eu entendi por causa da minha personalidade. Eu sou uma pessoa bem expansiva, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar... A minha energia é uma energia que se alimenta, né, com o outro, tu sabes, eu sou bem energética. Então, com o grupo, com o time. Com o time, com isso. E extrovertida, né? Então, eu entendi que escola era um palco que me deixava feliz, né? Ali era o meu ambiente. E aí eu resolvi que eu queria ser dona de escola. E para isso eu fui buscar conhecimento técnico, né, Chay? Então a minha estrada é uma estrada de planejamento, né? Eu pensei nova, que eu queria empreender, mas eu fui atrás daí do conhecimento científico sobre o assunto. Fiz faculdade de pedagogia, né? Porque eu queria entender de educação. Depois eu fui buscar administração, mas concomitante a isso tudo, porque isso tem a ver com o meu DNA, eu nunca fui uma pessoa muito acadêmica, eu sempre fui muito de fazer, né? Então eu arregacei as mangas e fui, sabe? E fui colocar o meu projeto em ação. E para isso a gente precisa de parceria, de ajuda, e aí se tu quiseres saber um pouco mais eu te conto a respeito, mas foi com muita coragem que isso tudo iniciou, sabe, Chay? Muita coragem, muita determinação e muita clareza, né? Clareza. Muita clareza. Num determinado momento a gente precisa entender também o que é que de fato nos faz feliz. E quando você fala do Pix, a primeira vez que eu vi o Pix eu falei, gente, que corajosa falar sobre isso, porque de fato, né, isso é importante. A gente às vezes tem um certo pudor, né, de falar de dinheiro. Eu falo pelo meu propósito, exato, né? Exato. É meu talento. E isso faz sentido na minha história, porque eu entendi que eu precisava ganhar dinheiro, porque de alguma maneira tinha uma ambição dentro de mim, e uns desejos de realizar coisas que precisava de dinheiro. E é tão interessante isso, porque eu cheguei pro meu contador, que é o mesmo contador desde então, e eu falei para ele, Giovanni, coloca aqui um projeto de escola de educação infantil e um projeto de educação técnica. E ele disse, Ana, com educação infantil tu nunca vai ganhar dinheiro. Eu olhei para aquilo e falei, não. Então, a gente vai fazer uma escola técnica, sabe? Foi por aí. Então, teve um planejamento financeiro, mas teve tudo isso, aquela história, trocar o pneu do carro com ele andando, né? Tudo isso foi acontecendo de uma forma concomitante. Eu fui, então, encontrando as pessoas que eu precisava para poder elaborar esse projeto. Eu não tinha um tostão, né? Não é um projeto familiar, né? Então, assim, por mais que eu tivesse apoio da minha família, isso foi fundamental para mim, eu precisava encontrar
encontrar parceiros, né? Então, na época, Chay, eu acabei sendo coordenadora, novinha, mas coordenadora de uma escola, que é uma escola técnica, né? Na qual eu trabalhava. Então, eu ascendi dentro do meu emprego, porque eu era empreendedora de mim mesma, né? E eu acho que todo empreendedor de si mesmo prospera, independente de onde estiver, né? E foi isso que eu fazia. Então, as pessoas me pediam A, eu fazia A mais B mais C. Sempre foi assim, né? E cheguei, então, ao cargo de coordenadora e lá eu contratei um professor que era, na época, filho de um dos donos do Colégio Geração. E eu entendi que ali era um caminho, né? Que era um caminho que eu poderia, então, começar grande, porque o Colégio Geração já tinha um nome forte, né? E aí eu poderia iniciar sem ser Ana Paula desconhecida, mas ter um nome forte por trás. Estratégica, não? Estratégica. Adoro mulheres estratégicas. Não dava nome pros bois, né, Chay? Eu só ia. Mas é uma estratégia. Depois a gente descobre que isso tem nome, mas é essência, né? Essência empreendedora, estratégica, inteligente. E aí você conta daí, porque eu adorei. Aí o Marcelo, então eu chamei o Marcelo, falei, Marcelo, e chamei a diretora da escola que eu trabalhava, né? E falei pro dono da escola que eu iria abrir uma escola. E eu era muito novinha, ele riu da minha cara e achou que aquilo não era um projeto que iria pra frente, né? Interessante. Natural, acho né? Que mulher que está novinha. nos escutando aqui passou por uma situação como essa. Exatamente, acho que isso é bem característico, né? E a gente tem que, eu acho que quando a gente se enfrenta, né? Ninguém vira um obstáculo pra nós, né? Então, assim... Acho que a gente até ganha uma força extra, né? Aí eu penso que sim, Chay, assim, hoje eu tava falando com meu filho sobre isso, assim. É muito importante a gente colocar a cara a tapa e acreditar na gente, né? Porque... se esse movimento não existir, nada mais existirá, né? E eu lembro que aconteceu isso. Esse dono dessa escola, ele falou pra mim... não vai conseguir, né? Deu uma... E eu falei, não, eu vou fazer e tal. E ele realmente ignorou aquilo tudo, mas eu também acho que tem a ver com uma característica minha, que é essa coisa da honestidade, da sinceridade, de falar, tirando as coisas debaixo do tapete. Eu não gosto das coisas obscuras, né? E pra mim seria confortável fazer as coisas muito às claras, né? E foi desse jeito. Então, eu chamei a diretora da escola, o Marcelo, e a gente, através do Marcelo, fizemos contato com o Grupo Geração. No momento, eu era uma menina também, então assim, eu precisei do meu pai, que era um engenheiro, né, para poder, acho que dar um pouco mais de, né, seriedade, segurança a todo o processo. Ele participava das reuniões, e aí a gente em 7 meses definiu uma parceria que virou, então, a Escola Técnica Geração. Eram 2 pessoas jurídicas, né, e a partir desse momento eu começo a empreender, né, e começo a empreender com um corpo, né, grande, porque, de fato, eu lembro direitinho que a gente investiu R$10 mil na época, isso em 2000, né, então há 23 anos atrás. E 2 meses depois, Chay, a gente tinha crescido já em torno de 400%. Mas por que esses 400%? Porque a gente tinha um nome forte mesmo, né? Era o Colégio Geração ali que estava, de alguma maneira, ajudando esse projeto a se tornar mais visível. E a estratégia, então, deu certo, né? E aí, a partir desse momento... sendo empresas apartadas, né? Totalmente. Na verdade, Foi criada uma nova empresa que era a Escola Técnica Geração, que é até hoje. Isso. Só que naquele momento eu tinha eles como sócios. Sim. Né? E aí, na minha empresa, que tinha a minha diretora e o Marcelo, a Célia, né? E o Marcelo, nós passamos a ser sócios igualitários. E aí entram outros desafios, né, Chay? Que é assim, como é empreender também para o Marcelo e para a Célia, né? Como é lidar com 16 sócios do lado de lá do Colégio Geração. 16 sócios, gente. E mais nós. Haja constelação. Haja constelação. Nossa. Então, como é lidar com isso tudo, né? Então, eu lembro que a minha sócia, a Célia, ela saiu no primeiro ano, ela não aguentou, né? Não era pra ela. Não era pra ela. Foi empreender em Cuiabá, sozinha, né? Bem legal, uma baita de uma empreendedora. Foi empreender na área da educação, tem escola lá, né? Legal. Muito legal. Só que não aguentou aquela história porque rola muita inteligência emocional, né? Pra lidar com tanta gente assim, né? E com tantos caciques. Eu acho que sim, essa é a palavra certa. Tantos caciques. Tantos caciques. E no final do dia, então,
a empreendedora Ana Paula também não estava satisfeita só com aquilo que havia conquistado e precisava de mais, né? E aí eu fui aos poucos comprando as cotas, né? Até ficar como eu estou hoje, que é sozinha no negócio, né? E também abrimos em 2004 uma unidade em Itajaí, novamente por esse espírito de empreender. Mas, Chay, além disso tudo, tem também a vida da Ana Paula, né? Pessoa física, assim. Então eu entendo que nesse processo todo, quando eu resolvi ser mãe, eu dei uma desacelerada. Então tem todo o ir e vir, né? Mas que de alguma maneira, como você falou, tem muita estratégia e planejamento por trás, assim, sabe? Porque foi isso que fez com que eu conseguisse sobreviver e sobreviver bem, né, no mercado de educação até os dias de hoje, assim, né? Com muitas mudanças, né, de mercado, de pandemia, de emprego que não vai existir mais, que a gente começa a escutar, e novas frentes de trabalho. E você começou falando que decidiu por uma escola técnica pela orientação do Giovanni, em relação a ganhar dinheiro. E é interessante que uma escola técnica, ela não só pode te trazer uma oportunidade de ganhar mais dinheiro na área da educação, mas de gerar dinheiro. Porque você está ensinando profissão. Sem dúvida. As pessoas saem de lá para ganhar dinheiro, para ter frente de trabalho. Sem dúvida. Dentro da Escola Técnica Geração nasceram outras frentes. Com esse teu olhar tão empreendedor, e eu já quero voltar daqui a pouquinho pela Ana Paula. Tá. Mas vamos, inclusive quero que as pessoas sigam e conheçam as redes sociais da Escola Técnica Geração. Tá. Ela fica com unidade em Itajaí e também em Florianópolis. Isso. Né? Mas eu te vejo transitando em vários mercados, várias cidades, muito em Brasília, em contato com o MEC, muitas feiras e muito reconhecimento. Hoje, inclusive, você está como conselheira, presidente de algumas... Hoje eu estou em várias funções dentro da educação, né? Eu entendi também, Chay, que em determinado momento a gente precisa nichar a nossa cabeça, assim, tem que, de alguma maneira, identificar qual é o core, onde é que a gente quer ir, dar uma focada, sabe? Tá. Então, hoje eu trabalho com educação e mercado de trabalho, que é o meu foco. Então, eu atuo exclusivamente com isso e saúde, tá? Educação para a saúde. Aí eu estou como diretora de educação da CIF, né? Estou também como conselheira municipal de educação aqui da nossa cidade. Eu estou também como vice-presidente da ABMET, que é uma associação brasileira, né, das escolas técnicas. Então são funções que têm um viés político, né, importante, mas que estão todas direcionadas a esse negócio. Sim, né? É importante ter a tua representatividade lá para deliberar, para trazer ideias, para trazer uma visão também de quem está no setor vivendo. Você falou sobre emprego, né? O que a gente faz é formar para o mercado de trabalho, né? Então, uma associação comercial e industrial. A gente olha para essa associação comercial e industrial e pensa, os empresários precisam, o grande problema do empresariado é recursos humanos, é formação, né? Então, a gente precisa pensar nessa formação. A Ana Paula está ali para poder ajudar, né, a esses empresários nesse processo, né, tão dificultoso que é de pensar a mão de obra das suas empresas, né? E é isso, eu trabalho com educação, né? E emprego, mão de obra. No caso ali do Conselho Municipal de Educação, exatamente essa parte política, né? A gente precisa ter alguém que olhe para a educação técnica. A gente sempre, no universo da educação, esteve na tangente à educação técnica no nosso país, né? Infelizmente, a gente sabe de dados da OCDE em que lá na Europa, acima de 50%, todo mundo que termina o ensino médio faz um curso técnico. No nosso país, no Brasil, é 8%. Se a gente for olhar o Chile ou o México, é 36%, Chay. Então, realmente... Só 8%. Só 8%. Realmente, ainda precisa se investir muito nesse tipo de formação. O novo ensino médio vem ali trabalhando, né, essa formação para o trabalho no ensino médio. Com que objetivo? Significar a educação. Dar sentido à educação. Para que a gente não estude simplesmente pensando no vestibular, mas para que a gente estude entendendo que aquilo ali gera um ofício e que pode gerar renda, né? E o grande objetivo do novo ensino médio é justamente essa conexão. Existem várias críticas ao novo ensino médio, mas a gente precisa entender que existe uma grande evasão no ensino médio, porque quando chega aos 14 anos, numa demanda, né? Se a gente olha mais para a base dessa pirâmide, as pessoas pensam, ou eu estudo ou eu trabalho, né? Exato. Eu trago renda para minha casa ou eu estudo. E aí tem uma evasão em massa desse ensino médio. Quando a gente coloca um ofício, o
O aluno, né, o Que estudante... interessante, eu não sabia disso. O estudante olha para aquilo e fala, bom, peraí, eu consigo emprego com isso aqui e eu consigo trazer renda para minha família. Eu continuo no meu estudo porque isso tem um sentido para mim. Além de se tornar mais interessante. Claro, Né? claro. Porque falam muito das novas gerações, reclamam muito, eu sou empresária, minha maior dificuldade está relacionada a recursos humanos, posso te dizer isso. Eu sou uma empresária que estou num momento de 8, 9 anos de empresa, num momento que eu considero de crescimento. Foi uma decisão, acho que crescer é uma decisão do empresário. Agora, aquele empresário que decide não crescer, ele automaticamente está morrendo. Então, a gente precisa tomar uma decisão ou de ficar crescendo dentro daquilo que você já construiu, ou de crescer de verdade. E não existe crescer de verdade sem estabelecer novos processos e sem desenvolver pessoas. Mas a maior dificuldade é encontrar pessoas. E eu, como também mentoro muitas empresárias, empresários, eu vejo a dificuldade de contratar pessoas. Sim. E essas pessoas, muito a crítica, o julgamento que a gente escuta, está muito relacionado à tal da geração dessa turma, que com certeza a gente entende que tem algumas diferenças da nossa geração. Nós somos geração X, que chutamos o balde, eu digo. A gente é da geração X que chutou o balde. Mas essa geração atual, que está entrando no mercado de trabalho, ou que está no mercado de trabalho de forma produtiva agora, é uma geração que ela não tem o trabalho como propósito, mas ela tem o engajamento. Fazer algo que tenha uma causa, que tenha algo que tenha valor para ela e para o outro e para o mundo, e a gente acaba não explorando tanto isso. Concordo plenamente. E acho que é isso, né, Chay? Quando a gente fala, assim, de dar sentido à educação, dar significado à educação, é justamente para o aluno. É o aluno olhar para isso e ver que tem sentido para ele, que faz sentido, né? Ele fazer aquelas disciplinas ali que vão levar para um ofício, porque aí eu consigo... ser útil. Eu consigo me imaginar... Vamos imaginar um universo de TI, né? Eu consigo me imaginar desenvolvendo um programa, eu consigo me imaginar, ou ali na área da saúde, ajudando alguém, eu consigo me imaginar produtivo, né? E vejo que aquele conteúdo que eu tô aprendendo faz sentido para que eu alcance esse objetivo. Então, de fato, é isso. É tão interessante que ali no universo da Escola Técnica Geração, que é bem saúde mesmo, né? A gente tá com uma escola nichada agora para saúde, a gente percebe que tem vários alunos, lembra que educação técnica, o povo mais estigmatizado, o pessoal que tem mais condição financeira pensa, eu quero meu filho no nível superior, né? Isso tudo são paradigmas que precisam ser quebrados, né, Chay? Precisam ser quebrados. Mas aí a gente vê alunos que nos procuram, e com essa demanda aí de com mais condição financeira e tal, e falam pra gente exatamente isso. Eu quero trabalhar com a saúde, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer alguma coisa relacionada ao cuidar. Poxa, isso às vezes até choca, né? Porque a gente estava falando aqui, eu e você, sobre um planejamento meu, pessoal, que tem a ver com uma ambição, tem a ver com ganhar dinheiro e tal, mas a gente encontra jovens hoje que é simplesmente ideologia e que precisam viver esse processo para se dar conta, né, do quanto também é necessário ganhar dinheiro com ele, mas é um momento que precisa ser vivido. Só que muitas vezes esse jovem não está pronto para tomar uma decisão de, a profissão que eu vou ser, lógico, né, advogado, ou eu vou ser médico e tal. Ou vou ser engenheiro, ou você engenheiro. E o que a educação técnica propicia? A prática. A vivência, né? Então ele precisa viver. E é um conhecimento que nunca se vai perder. Nunca vai se perder, nunca. Nunca, até porque, Chay, antes a educação... Deveria ser obrigatório, já quer botar uma lei, tem que ser obrigatório fazer o técnico. Olha, se tu fores olhar o novo ensino médio, ele tá com esse foco, né? Que é a gente trazer algo realmente de ofício para o ensino médio, né? Que é uma lei, né? É uma lei. E se a gente olhar novamente, assim, pensando no estudante, né? Ele tendo essa vivência prática rápida, não esperando, né, Chay, 1 ano, 2, 3, 5 anos. Né? Não, a gente colocá-lo em 3 meses no mercado de trabalho para ele poder, porque é isso, né? Ele entra aqui na escola técnica, ele vai para estágio logo no início, né? Então ele começa a ter a vivência real. E aí, quando ele tem essa vivência com a prática, ele se dá conta: meu Deus, que viagem! Meu pai eterno, tem nada a ver, não gosto de cuidar, né? Era tudo ideologia, não tinha nada a ver, ou nossa, isso tem tudo a ver, eu ainda consigo ganhar dinheiro com isso e tal. Então, essa vivência prática faz com que ele consiga tomar decisões mais rápido e assertivo. Concisas, assertivas, isso mesmo.
Perfeito, muito É mais ou menos bom. isso que a gente imagina para educação técnica, assim, sabe? E Experienciar. não adianta você dizer que você escolheu isso porque você também tem ambição, não. Você brilha o olho quando fala. É uma paixão. Eu te vejo, inclusive, liderando um time enorme e inspirando muitas vezes. Eu vi esses dias você fazer um vídeo contando, acho que estava com teu time, com alunos e contando das novidades que vem aqui na nossa região, na nossa cidade, um novo hospital, preparando as pessoas já para ter emprego imediato. E eu vi essa garra, essa força em você. Isso é o que te mais motiva? Chay, eu ontem, né, tava fazendo uma terapia holística. E aí, vieram algumas coisas para mim muito importantes, assim, a meu respeito. De fato, eu sou pessoas, né? Eu sou muito a história do desenvolvimento humano. Isso é meu. Então, assim, quando a gente fala em liderança, para mim, liderar nada mais é do que desenvolver quem está ao meu redor. De fato, ajudar aquelas pessoas a saírem melhores do que quando elas entraram na minha empresa, quando elas iniciaram algum contato comigo. Só que sempre foi assim. Hoje a gente fala sobre isso porque existe, né, um conhecimento por trás, né, sobre liderança que faz com que a gente reflita e dê nome aos bois. Mas sempre foi assim, isso é meu, né? É nato. É nato, tem a ver com o meu jeito. Então, eu acho que a gente não pode planejar as coisas sem ter, sim, o entendimento do que a gente quer para nossa vida. Então, para mim, Chay, o autoconhecimento é fundamental. A gente precisa entender o que a gente quer, precisa olhar para dentro primeiro. E tendo clareza sobre isso, fazer esse planejamento, mas esse planejamento prático, né? Esse planejamento de se jogar ao mundo. De testar. De testar, né? De viver. De viver, exato. E isso tudo tem que fazer sentido. Ou seja, ele volta de que maneira para mim? Eu trabalho com desenvolvimento humano o tempo todo, né? O tempo todo. Então, assim, não é à toa, de fato, que eu escolhi educação, né? Não é à toa, de fato, que eu estou liderando outras pessoas, né? Eu entendo que várias pessoas passaram por mim e hoje eu tenho vários amigos que foram, né, meus funcionários e tal, e que dizem, como a Aline Flor, que é da CIF, né? E ela fala para mim da importância, e ela foi minha assessora, né? Eu não sabia. A Aline foi minha assessora, né? Novinha, junto comigo lá atrás, mas dessa importância do desenvolvimento pessoal, né? Na vida dela. E aí eu olho, isso é que faz sentido. E faz sentido para mim quando eu tô numa formatura dos alunos, né? Ou que eu vejo os nossos alunos se formando, e eles saem totalmente diferente do que entraram na instituição, saem acreditando neles, entendendo que eles podem, é a primeira vez de muitos alunos, que eles estão pagando uma escola particular para estudar. Eles vêm de escola pública, a grande maioria. E aí eles se formam como técnicos em enfermagem e eles passam a ser... Uma grande conquista. É enorme. Eles passam a ser a responsabilidade de saúde da sua família, sabe? É com eles que as pessoas se aconselham sobre saúde. É incrível, assim, a responsabilidade que a gente tem, né? E quando eu vejo aquela emoção ali, né, acontecendo nessa formatura e tal, é um momento que há a maior recompensa. Então, as minhas recompensas estão quando eu vejo que eu resolvo os problemas no dia a dia, quando eu vejo que essas pessoas ao meu redor de fato estão se desenvolvendo, né? E a minha frustração é exatamente quando isso não acontece, sabe? Quando a gente vê que tem pessoas que têm um potencial e que não querem investir em si, ou que não acreditam, ou porque acham que não dá, ou porque, sabe, sempre tem algum tipo de vitimização, ou angústia, ou resistência. Isso também é minha grande frustração. Então, mas eu vou te fazer uma provocação. Faça. E já foi muito meu também. Acho que porque a gente é muito pra frente, muito determinada, nunca precisou que ninguém motivasse, vai lá e faz. Com o passar do tempo, com a nossa maturidade emocional, essa frustração ela vai diminuindo, né? A gente já vai entendendo que, ok, isso é do outro, eu vou deixar. Eu vejo, mas a pessoa não quer. Exato. Diminui ou não diminui? Diminui. Novamente, eu acho que a história do conhecimento, novamente. Da inteligência emocional. Novamente, é muito importante. Em tudo, né, Chay? Assim, aí se a gente for olhar, por exemplo, nas questões de ordem pessoal, né? Eu passei agora eu perdi meu pai, né? No dia 3 de agosto. E entender que aquele processo de doença, uma das pessoas que eu mais amei na minha vida, né? E que amo, é a vida dele, né? Tem a ver com a história dele. E que eu não tenho o poder de mudar, né? A história do outro nesse aspecto. O controle.
Isso. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Obrigada. Eu não tenho controle de mudar a história do outro, sim. Isso é um aprendizado incrível, né? Porque a gente tem que olhar isso em tudo ao nosso redor. E é tão difícil para muitas pessoas, assim, é tão difícil porque, para mim mesma, eu sempre achava que quando eu fazia melhor. Então, uma espécie até de prepotência, né? Porque se a gente acha que controla e faz melhor e tal, você acha que você tem o poder de modificar, de fato, a vida das pessoas. E não existe isso, né? Existe o querer do outro para que tu consigas, então, poder ajudar, né? Então, acho que faz muito sentido a tua fala. A gente amadurece e vai percebendo também qual é a nossa posição, né? O que a gente, de fato, até onde a gente consegue ir, né? E essa questão do controle que tu falas é algo muito importante para mim, assim, porque eu sempre fui muito controladora, né? E como você fala, acho que você já passou por isso também, né? E eu tenho aprendido cada vez mais a respeito desse assunto, sabe, Chay? Tem coisas que... É libertador, né? O controle, ele pode ser a nossa liberdade, desde que a gente saiba controlar esse controle. Como é que é isso? É uma filosofia agora. Mas ter o controle das coisas também nos dá a liberdade. Eu tenho trabalhado um pouco sobre a questão de sair um pouco desse discurso de equilíbrio. Porque eu não sou uma mulher equilibrada. Sim. Eu sou uma mulher intensa. Eu também. Né? Então, quando, por exemplo, eu me proponho, eu me determino a trabalhar, eu sou intensa no meu trabalho. Eu me entrego, eu sou fogo. Quando eu me proponho a curtir minha família ou a me divertir, eu também sou intensa na minha pausa, na minha paz, no meu ambiente. Quando eu vou para um palco palestral, eu também sou intensa. E eu acredito que o equilíbrio está em a gente reconhecer os nossos momentos de intensidade. Olha que legal. Isso é algo que eu tenho buscado. Então, eu não quero mais trazer, a gente tem que buscar o equilíbrio entre a vida. Eu não consigo. Eu sou intensa, ponto. O equilíbrio está nesse meio e nesse movimento. É o equilíbrio que movimenta. Agora, o controle, eu escutei esses tempos também que controle é liberdade. E aí isso combinou com o que eu tenho pensado sobre agenda, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu tenho controle da minha agenda. Eu tenho controle, mas ao mesmo tempo eu posso mudar a hora que eu quero. Perfeito. Mas a minha agenda não é solta. Eu tenho uma agenda planejada, organizada, coloridinha, minha agenda do Google. Eu também. De acordo com o que é estética e saúde, aquilo que é cliente, o que é presencial, o que é online, tá tudo ali, com cores diferentes. Isso me dá liberdade. Perfeito. Esse controle me dá liberdade. Perfeito. Porque eu também já fui uma menina, uma workaholic, que diz, tá tudo na minha cabeça, eu sei, eu dou jeito, eu dou conta. E não dou. Não. Agora, ter controle sobre o outro ou sobre circunstâncias, a gente não tem. Então, vale a pena a gente deixar, inclusive, na agenda um espaço para as intempéries, né? Pelo acontecem o tempo todo. Consciente do que vai dar Deve ter. E esse é um poder do empreender também, porque isso traz uma liberdade, na minha percepção. Eu vivi ontem... Eu te falei, né, que ontem eu fui pra fazer minha terapia holística. Isso. Porque eu tinha vivido um grande problema anteontem. E eu precisava colocar na minha agenda, eu precisava, esse cuidado pessoal, né? Aí a gente também tem que falar muito sobre essa história, acho que do autocuidado, né? Autocuidado. De a gente se enxergar, de olhar, de cuidar da gente, porque de fato... Autocuidado sem culpa. Sem culpa, sem culpa. Isso é algo que a gente também... a gente precisa se livrar de tanta coisa, né? Do controle, da culpa. Eu me peguei ontem fazendo algo. Cheguei pra minha equipe. Saí da minha sala, assim, minha equipe disse, olha, porque todo mundo tem acesso à minha agenda, tá? Sim, legal. Aí eu disse assim, olha, eu vou passar para vocês alguns horários de algo que tá há muito tempo que eu não faço. E que eu acho que eu mereço fazer. Eu já agendei, eu já contratei. Eu vou fazer um tratamento estético, que faz anos que eu não faço. E eu contratei, a gente vai colocar na agenda. Todo mundo parou e disse assim, tu merece, Chay. Claro. É óbvio que tem que se fazer. Mas eu me peguei sentindo culpa. Pela porque tua fala. A gente tá sempre assim, ó. A Chay vai estar na massagem. E vou estar na massagem, gente. Não quero nem saber. Perfeito. Perfeito. Isso é uma aula, é outra permissão que eu me fiz também, assim, quando eu ia viajar, né, alguma coisa de pessoal, fazer uma viagem de férias e tal, eu não gostava de falar a respeito disso. Hoje, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, porque de fato eu acho que eu mereço, né, e mereço, Chay, porque ninguém sabe tudo que a gente faz. Ninguém sabe.
para estar onde a gente está, né? Ninguém sabe, Chay, é só a gente que sabe também, né? E também a gente não precisa justificar, e nem ninguém precisa saber também, não, e né? tá tudo certo, tudo né? certo. Mas eu gostei muito da tua fala sobre o equilíbrio, assim, porque de fato, assim, ainda sou libriana, eu fico o tempo todo buscando essa coisa do equilíbrio, né? E sempre frustrada, porque... Não existe. Não tem como, de fato, assim, então libertadora a tua né? fala. Eu tenho 2 librianos lá em casa. Né? E a palavra é justiça. Justiça total. Nossa. Meu Deus, é o valor deles. Mas não é justo. Tudo bem, não é justo, mas pelo amor de Deus. Mas faz. Eu sei que não é justo, mas não tenta mudar o outro muitas vezes. Harmonia. Harmonia. Muito. Mas você não foge de conflitos. Hoje não, mas fugia. Fugia? Eu fugia. Eu tava o tempo todo tentando harmonizar os ambientes, né? Eu fugia muito. Hoje, não, mas aí a maturidade e também o entendimento sobre a liderança vulnerável, né? A capacidade que a gente tem também de se mostrar pro outro e dizer quem a gente é, mostrar as nossas dificuldades, sem problema nenhum. Nasceu um título de livro aqui. A liderança vulnerável. Essa vulnerabilidade eu acho que é muito bacana. Então a gente mostra as nossas dificuldades. Mostra o lado humano. O lado humano, né? E aí entra essa história toda que você estava falando também da culpa e tal, de se livrar disso tudo. E aí já nem sei mais o que a gente tá falando. Coisa mais amada. Coisa mais amada, adoro. A gente aqui ficaria horas, mas eu quero falar mais um pouco. Quero falar um pouco mais da Ana agora. Tá? Porque a gente já entendeu que você é muito inspiradora. Eu quero que todo mundo siga aí teus canais, enfim. Eu quero falar da Ana. O que a Ana gosta de fazer? Essa Ana intensa. É uma libriana intensa em busca do equilíbrio. Haja terapia holística. Você tinha falado até do conflito, né? Lembrei agora, resgatei. Mas é isso, assim, o conflito, acho que o líder não pode fugir do conflito, sabe, Chay? Não pode fugir do conflito. Então, hoje isso tá claro pra mim, eu não tenho medo desse enfrentamento, até porque eu sei o quanto ele é saudável, né? Eu adoro hoje, olha que interessante, assim, eu adoro quando algum tipo de conflito se estabelece. Parece que agora são pessoas humanas conversando, entendeu? A partir de agora são pessoas, então, reais se conectando. Porque até então, a sensação que eu tenho é que todo mundo tem um potinho, vou falar aqui, um potinho sujo nas costas e todo mundo fica tentando esconder o seu potinho, né? E no primeiro conflito a gente tira aquele potinho, assim, uma coisinha do potinho e joga no outro, né? E começa então a aparecer o lado ruim que todo mundo tem, né? E aí eu acho que é muito bacana porque a gente começa então a se relacionar com o real e não com aquela coisa ilusória, né? De a vida de flores, a vida equilibrada ou as pessoas maravilhosas só por amor. Não, a gente tá falando com pessoas que têm sentimentos bons e ruins, pessoas que, né, olha, são contraditórias, nossa, né? A gente gostar de pessoas, trabalhar com pessoas e por pessoas, não tem como não existir isso. Não tem. Então, assim, pra mim, assim, houve algum tipo de conflito, algum tipo de dificuldade, legal, passamos para um outro degrau de relacionamento e aí eu me sinto assim sempre melhor naquela relação, sabe? Depois que a gente passa por alguma dificuldade. Mas falando sobre mim, o que eu gosto de fazer? Menina, eu amo empreender, eu realmente gosto dessa coisa de resolver problemas. Eu acho que a gente tá numa posição muito assim na posição que eu me encontro hoje é uma posição que, bom, se ninguém resolve, eu tenho que resolver, né? Então, eu criei uma habilidade em resolver problemas. Ele não é mais uma grande dificuldade, sabe? É uma habilidade que eu tenho, né? De resolver as dificuldades do dia a dia. Esse é o principal papel do CEO? De uma empresa? Eu acho que sim, acho que isso, e também essa liderança mesmo, assim, a liderança estratégica, né, o mostrar aonde todo mundo tem que ir, tocar o bumbo, né, acho que dar... É verdade, dar o ritmo. Dar o ritmo para que as coisas aconteçam, né, e tá fazendo o papel, assim, aconteceu uma coisa engraçada essa semana que você falou ali dos novos planejamentos, né? Então, o bom relacionamento com o mercado é fundamental, né? E se eu estou trabalhando para o mercado da área da saúde, o meu relacionamento com o mercado da área da saúde tem que ser real, intenso, contributório, né? E aí, a gente está fazendo um processo de seleção dos hospitais, todo o grupo Bahia Sul, dentro da nossa escola, e mais também o SOS Cardio. E são principais hospitais aqui da nossa cidade, né? E assim, é muito bacana porque os recursos humanos foram para dentro da nossa escola.
e estão fazendo a seleção ali dentro, né? E a gente está dando a oportunidade do desenvolvimento dos nossos alunos, porque a gente está dando feedback para eles. E essa é uma grande ferramenta de autodesenvolvimento, né? Então, o feedback também é conflituoso, porque a gente fala para o outro aquilo que o outro também não quer ouvir, que é a crítica, né? E nesse momento do feedback, a gente diz para o aluno, olha, você não passou por causa disso, mas você tem a chance de desenvolver aqui no estágio essas características que você ainda não desenvolveu. E você vai ter a chance de fazer a nova entrevista. E você vai passar nela, né? Então, assim, essas contribuições para o desenvolvimento humano são algo, tudo que... Lembra que eu estava falando antes para você? Que é o que de fato me faz feliz. Eu gosto de fazer isso no meu dia a dia. E aí, é assim com as minhas amizades, Chay. Eu sou intensa, né, com as minhas amizades. Eu gosto eu não gosto nada superficial. Então, eu gosto de saber da vida da minha amiga. Eu gosto de me envolver, né? De dar opinião se me for pedido. Isso já é uma coisa que eu também aprendi com a maturidade, né? Eu já não me meto em mais nada que as pessoas não querem de fato, né? Não faço. Mas pelo teu estilo, muito provavelmente elas querem. Aí elas querem, porque eu acho que é isso, né, Chay? Verdadeira, autêntica, amorosa. Exatamente. Não vai dar volta. O jeito que eu não falo... Faz joguinho. Não faço joguinho. E o jeito que eu falo muitas vezes é amoroso e falo aquilo que precisa ser falado na lata. É uma outra característica que eu acho que eu tenho, assim, que as pessoas comentam. Assim, Ana, tu falaste algo tão difícil, né? Só que parecia de um jeito fácil e tal. Então, eu acho que isso tem um componente de amor, né? Mas, assim, eu amo estar com a minha família, eu amo a minha casa, Chay. Eu adoro aqueles espaços da minha casa, assim, de estar lá. É sagrado, sabe? Adoro mexer com planta. Meu Deus. Eu nunca achei que eu fosse gostar de mexer com planta. Mas eu gosto de mexer, assim. Ana Paula, uma dona de casa eu adoro. Mexe no jardim. Eu adoro ser dona de casa. Eu adoro ser dona de casa. É tão engraçado isso, porque eu não acho que eu me transforme, mas eu tento lá não ser a CEO, né? Sim. Até porque meu marido não deixa. Adoro. Ele bate de frente comigo. Não deixa. Falar em marido, ele também entrou no negócio, né? Ele foi pra trabalhar com você, porque ele é um cara... incrível, né? O meu marido entrou meio que por obrigação, assim. E é tão engraçado isso do nosso feminino, né? Que eu tive um problema, Chay, estourei meu menisco. E eu hoje entendo que eu estourei meu menisco porque eu tive que me dobrar, assim, sabe? Literalmente, me quebrar, Olha, assim. Fisicamente. Pra pedir ajuda ao meu marido, porque eu não queria pedir. Gente. Eu não queria pedir ajuda pra ele, porque eu achava que... será que tá esperando quebrar? Como é que é quebrar o menisco? Estourar o menisco. Exato, é horrível isso, né? Mas real. Então, assim, na pandemia eu tive que pedir ajuda ao meu marido. Ele é muito bom em finanças, em financeiro. Eu tenho uma grande dificuldade. Essa é a única área que eu não domino, assim, na minha empresa, né? E aí eu pedi ajuda e ele entrou. Mas meu marido é empresário na área de tecnologia, né? Então, assim, entrou e me ajudou muito, assim. Hoje ele ele tem uma vez na semana, 2, né? Que ele está na minha... É um conselheiro. É um diretor conselheiro. Vamos dar um nome. E ajuda muito, assim, sabe? Muito. Eu chamo ele de CFO. Pra dar nome bonitinho. CFO. Ele se animar também, me ajudar cada vez mais. Muito bom. E o que é paz pra Ana? O que é paz pra mim? Boa pergunta. Ou como que você se sente, ou quando que você se sente em paz também é uma boa pergunta. Eu acho que eu me sinto em paz quando eu acho, Chay, que quando eu estou, assim, em família, é o meu maior momento de paz, né? E se tu me perguntares por quê, porque talvez eu me sinta acolhida, tem a ver com acolhimento, paz. E aí, quando a gente fala no lado espiritual também, né? Paz também é acolhimento, é quase que como se fosse uma resposta de fé, assim, uma resposta de que tá tudo certo, sabe? Que vai ficar tudo bem. E o vai ficar tudo bem tem a ver com um abraço, né? Então, sim, eu acho que paz é um pouco isso pra mim, assim, vou botar, o ambiente de paz é a minha casa, né? E que bom que eu tenho isso dentro de casa, mas a paz, ela pra mim significa acolhimento, abraço, aconchego. Né? E é isso que a gente encontra em Deus, é isso que a gente encontra, né? Nas pessoas que a gente ama, é isso que a gente encontra, eu acho que naquilo que a gente pode chamar de paz, assim. Mas eu nunca tinha refletido sobre isso, então obrigada aí
pelo momento de Foi reflexão. uma linda resposta. Olha, esse aqui é um excelente corte, inclusive, pra gente postar nas redes sociais, porque foi uma alta resposta. Adorei. Ah, que legal. Eu quero te dizer, Ana, que a gente tem nesse momento do Pode Sim um bate-bola, assim, Tá. de umas coisinhas, tipo, de frente com a Chay. Ah, sim, diferença com a Chay. Tô adorando. É um Pode Sim para uma comida que você gosta. Comida japonesa, asiática, sim. Eu já Adoro. tô pedindo um patrocínio aqui de um restaurante japonês, porque todo mundo responde sushi. Sério? Eu vou botar assim, o asiático, assim, porque asiático. eu transito por ali. Tá bom. Amo. Um Pode Sim para um lugar. Um lugar no mundo, Meu um Deus, lugar... Grécia. Grécia? Ai, eu fiquei encantada em conhecer a Grécia. Gente do céu. Vocês foram agora, né? Será que eu era grega? Não sei. Eu fiquei Olha, encantada. uma deusa grega, não? Opa, já gostei. É uma deusa Mas grega. eu amei a Grécia. Eu fiquei encantada com vários locais que a gente foi pra Grécia. E a na história Grécia. também, né? A história. Você pisar naqueles lugares. Não, exatamente, né? E aí é bem legal estudar antes, viu? Quem for viajar, é muito bacana essa história de estudar, de entender, né? O que você tá fazendo ali. Eu não sei se por causa disso tudo, mas eu fiquei encantada com a Grécia. Então hoje o meu local é Grécia, assim, se for pensar num lugar, né? Você já disse aqui no início do Pode Sim. Pode ser a mesma, mas pode ser outra. Pode sim para uma palavra. Uma palavra? Uma palavra... Eu te falaria de bate-pronto o amor, mas que acho que ela me representa muito. Mas... Uma frase, talvez, um mantra. eu não tenho muito essas coisas. Também assim. não tenho. Eu tenho várias, né, na verdade. Eu acho que tem uma frase que sempre me auxiliou muito, assim, né? Que fala que não importa o que acontece com você, mas o que você faz do que acontece com você, né? Então, eu sou muito... Isso me orienta muito em tudo, assim. Tudo que me acontece, eu procuro dar essa minha volta, assim, né? Eu costumo dizer que quando eu tô diante de um grande problema, eu materializo o monstro, assim. Eu gosto de materializar o monstro. Ele aparece na minha frente, assim. Eu sempre penso, se fosse a pior coisa que poderia acontecer diante desse problema, o que seria? É isso? E eu olho para aquilo e falo, eu consigo lidar com isso. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Não é o problema, mas o que a gente faz diante dele, assim. Isso é uma coisa que me orienta bem. Você sabe que na psicologia positiva, quando a gente fala dos autossabotadores, uma das estratégias para que a gente aprenda a lidar e a mitigar esse autossabotador é dar nome. É? É dar apelidos, né? Então, por exemplo, a hiperrealizadora, eu chamo da minha workaholic louca. Olha que legal. A prestativa, eu chamo daí é supermãe, mãezona de todo mundo. Então, eu mesmo falo, a gente mesmo pode dar nome para os nossos autossabotadores, que é o primeiro estágio de combatê-los, ou de colocar ele no lugar dele. Porque muitas pessoas têm seus autossabotadores falando mais alto do que seus próprios sonhos, suas próprias virtudes e talentos e competências. E aí, em vez de, por exemplo, avançar, fica estagnado. E essa é uma das estratégias. Não, Chay, eu aprendo tanto contigo. Eu não sei nem se tu se dá conta disso, mas alguns anos atrás, quando a gente se encontrou, e eu estava num momento bem difícil, assim, também da minha carreira, né? E claro que pela admiração, por tudo isso, mas por algumas falas tuas, elas são muito impactantes, assim. E tiveram várias coisas que tu me falastes lá atrás e que eu coloquei em prática. Tu me disseste, Ana, dá uma ativada na tua rede, fala a respeito das coisas que você faz, né? Fala sobre esse teu propósito, é tão lindo e tal. E eu ficava pensando, mas será e tal? E eu comecei a fazer, você começou a ver, né? Eu me mexendo mais em função do que você falou. Você falou pra mim de agenda, agora você tá falando sobre isso. Então, são coisas muito importantes, assim, que me marcam e eu sou dessas, né? Eu coloco em ação, sabe? Eu vou pra fazer acontecer, né? Você faz acontecer. Eu faço acontecer, acho que isso tem a ver com a minha característica, né? E que todas nós mulheres podemos, viu? Vocês estão aí, né, ouvindo esse Pode Sim da Chay. A gente precisa acreditar, meu Deus, precisa acreditar que dá, que a gente vai conseguir se usar mais, pedir mais ajuda, né, Chay? Pedir mais ajuda. Quando eu escuto isso de você, eu fico tão feliz, porque é tão bom a gente poder dar o que a gente sabe, de forma muito natural também, e muito amorosa, e ver que a pessoa aplicou. Eu já tive clientes que uma vez eu já disse pra ela, olha, sinceramente, eu vou te colocar como case daquela que me pagou bem caro pra fazer o inverso do que eu digo. Meu Deus! Porque acontece também. Acontece. Então, assim, ter pessoas que estão ali dispostas a ouvir
independente do lugar que ela já se encontra, porque você é gigante na tua área, sabe? Você lembra que eu te liguei uma vez numa reunião que eu ia fazer com o meu time aqui de liderança, e eu te liguei e eu falei, Chay, como eu conduzo essa reunião? Lembro. E você me falou, foi brilhante, mudou a minha reunião. Eu lembro mudou. que eu precisei te pedir licença pra dizer o que eu ia dizer. Mas falou. Falou e falou bem. E aí... Senhora, tu me dá licença, mas eu vou precisar te dizer algumas coisas. E pra mim, tu pode falar tudo. Porque eu sou dessas também. Eu gosto dessa coisa, né? Do aprofundar. Mas, assim, é tão bom te ter, assim. Tão bom ter essa amizade, assim, sabe? De a gente conseguir... Você contribuiu muito pra muitas coisas na minha vida. Você também contribui muito pra mim. Eu sou muito feliz de ter você por perto. Obrigada, É uma Chay, amiga querida, uma empresária, uma líder que eu admiro. E que eu vou ver em muitos palcos ainda nesse Brasil, nesse mundo, porque você merece, não só você merece, mas você se permitiu voar mais alto e sair do teu universo, porque o alcance, uma rede social é só um canal, mas é um canal que te leva num alcance maior. E quando a gente tem um alcance maior, a gente serve mais pessoas. É verdade. O nosso legado vai mais longe, o nosso propósito tem mais poder. E aí, mais pessoas nos conhecem e conhecem a nossa história. Esse aqui é um lugar onde eu tenho a liberdade e a felicidade de compartilhar histórias inspiradoras, mulheres maravilhosas que eu admiro. É um lugar onde eu dou palco, o palco é seu. E isso realmente tem muito a ver com o meu propósito. Sem meu dúvida. propósito é dar palco para as pessoas que eu acredito que estão no movimento do bem, um movimento que vão fazer com que o mundo fique melhor. E eu vou dizer para vocês aí todas que estão ouvindo, eu conheço a Chay fora do palco, né? E você é isso, Chay. Você é essa verdade, assim, né? E você sabe, né, que eu posso te falar isso. Pode. Você é essa verdade, né? Isso que você fala e que a gente enxerga de ti, essa é a Chay, né? Então, assim, eu algumas vezes, algumas amigas me ligaram, Ana, o que tu acha de fazer mentoria com a Chay? Como é que ela é? Eu falei, ela é 1000 vezes melhor do que ela aparenta ser. Porque é isso, né? Você é muito real, assim, sabe? Nas coisas do dia a dia, você se comporta como a gente te enxerga. Só que, claro, você consegue passar nas suas redes sociais algo que a gente precisa se alimentar. E eu acho que você entrega muito dessa tua energia, você se entrega, né? Para que as pessoas acabem, de alguma maneira, assimilando ou pegando um pouquinho do que é teu para conseguir ter coragem de ir. Mas pode ter certeza, Chay, que o que eu enxergo de ti é algo ainda mais bonito, assim, sabe? Eu te vejo no dia a dia de um jeito... Obrigada, linda. É muito real, linda. muito. Obrigada também, te amo. Obrigada também, querida. Eu falo real também e tento passar muita coisa na rede social, mas eu sempre peço para você filtrar. Porque às vezes o que você tá vendo naquele momento, tipo agora, né? Tô toda arrumada, passei um batom vermelho ali na tua frente pra vir pra cá. Mas, né? Mas vamos tomar um suco agora pra poder matar a fome que a gente tá passando nesse exato momento. Um suco da cantina, inclusive. Isso, da cantina da escola. Então, ó, quem quiser conhecer um pouquinho mais ali sobre a Escola Técnica Geração, né? O nosso Instagram é @técnicageração. E o meu é @AnaPaulaCalais, ETG. Que é Escola Técnica Geração. E vai ser um prazer também, assim, receber algum tipo de pergunta, ajuda, porque eu tô também nesse movimento, né, Chay? Ótimo. E daqui a pouco a gente vai conversar mais aí no futuro pra a hora que eu me sentir mais estável, porque é bem isso que a Chay tá falando agora, gente. A gente parece glamurosa nesse momento aqui, estamos, né? Sim. Mas o corre tá grande. O corre tá grande pra todo mundo. Tá grande. Então... Olha, eu vou colocar aqui embaixo, nas nossas descrições, tanto do Spotify quanto do YouTube, vou colocar todos esses arrobas. Eu quero muito que vocês sigam, quero que vocês, inclusive, comentem aqui, deixem perguntas, a gente responde. Eu tenho acesso direto a essa grande mulher aqui, Ana Paula, então estamos conectadas. E, Ana, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, minha amada, que coisa boa. Sorte é minha, né? Ai, sorte é nossa. Sorte é minha, é isso aí. Sorte é sua. Ficamos aqui com mais um episódio do Pode Sim, esse podcast que traz mulheres que fazem e acontecem. Obrigada, Ana. Obrigada, Vejo querida. vocês no próximo episódio. Beijo, adorei. Beijo.